Se você sempre quis aprender a desenhar personagens tão bons quanto os dos seus artistas favoritos, esse vídeo aqui vai te ajudar. Eu me chamo Ricardo e nessa aula você vai aprender como fazer um estudo de desenho de anatomia baseado no meu método de 6 passos. Essa aqui é a parte 2 desse vídeo, que eu falo da fase 4, 5 e 6. Se você não viu essa primeira parte e também não viu os primeiros vídeos desse curso de anatomia para desenho gratuito, eu vou deixar os links aqui na descrição e também nos cards. Sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Para começar, eu vou responder algumas dúvidas de comentários que fizeram no vídeo anterior e eu acho que vai ser bem legal porque vai ajudar no entendimento de como fazer o estudo do fundamento da anatomia. Então, vamos lá. Blackbird perguntou aqui, precisa fazer mesmo o processo de aprendizado com ossos do corpo ou pode já partir direto em aprender os músculos? E a resposta é sim, você precisa ter um conhecimento dos ossos antes de estudar os músculos, porque os músculos estão posicionados nos ossos, eles estão inseridos, eles originam de diferentes partes desses ossos. E a gente precisa conhecer quais são eles para a gente posicionar corretamente os músculos. Imagina assim, que o esqueleto ele é a base onde a gente vai adicionar elementos em cima. É tipo um manequim de loja que você coloca a roupa em cima do modelo. É a mesma coisa com o esqueleto, a gente vai colocar em cima os músculos. Então a gente precisa ter essa base bem estruturada e ter um conhecimento dela para conseguir colocar corretamente esses músculos no corpo humano. Um outro comentário bem legal, o João falando aqui. Eu comecei estudando trapézio, passei pelos músculos do tórax, estou indo para os músculos do braço e eu acabei estudando os músculos internos sem querer, mas estudo demais não é problema, né? Então, eu super recomendo começar pelos músculos do tórax e principalmente da frente, da parte frontal, porque os músculos são maiores, eles são mais visíveis, a gente consegue estudar com mais clareza. Porque músculos da perna, do braço, eles são complicados, são muito pequenos, são vários, assim, tem muito mais, inclusive, que na parte frontal do tórax. Então, isso vai gerar uma confusão muito grande. Então, eu recomendo de verdade começar pela frente do peito, aqui do tórax, e depois partir ou para as costas ou para os braços, porque eles estão relacionados. Você vai perceber, conforme você vai estudando, que um músculo vai complementar o outro. Um entendimento de um músculo anterior vai ajudar no próximo. Então, é super interessante você estudar áreas próximas em vez de ficar pulando. Tipo, primeiro no tórax, depois nas pernas, depois na cabeça, depois na mão. Dessa maneira, você só vai se confundir e vai perder o benefício da repetição, da memorização. Porque quando você estuda, por exemplo, a parte frontal, na sequência, você vai ver que o conhecimento anterior vai te ajudar. Você vai entender como é que está sobreposto ali o peitoral maior com o serrátil, se eles estão relacionados, como é que está a conexão com o deltoide. Então, estudar áreas próximas vai te ajudar a ter uma ordem, uma clareza muito grande e mais memórias, o que é importantíssimo para desenhistas. Comentário do Saik. Já se hidratou hoje? Comentário da Ana. Alguém sabe se precisa estudar os músculos do rosto também? Sei lá, vai que precisa, né? E a resposta é sim. Se você quiser ter um bom entendimento do rosto, de construção de cabeça, é importante sim, porque isso vai te dar um entendimento do que está acontecendo ali por baixo da pele para fora, assim como em todas as outras partes do corpo. Porém, mais importante do que os músculos, eu considero ser os ossos, porque o crânio ele é um grande bloco de osso. E aí, esses ossos é que são responsáveis por dar grande parte da forma da cabeça e do rosto. E os músculos vão complementar esse conhecimento. Os músculos do rosto vão te ajudar quando você for estudar expressões, por exemplo, porque eles são responsáveis por movimentar o nosso rosto, fazer expressões de fato, por exemplo, mexer a mandíbula ou dar um sorriso. E aí eles também ajudam a gente a entender o que está acontecendo da pele para fora, como é que são a luz e sombra, como é que são a topografia, assim, por assim dizer, do rosto. Esse é um conhecimento fundamental na hora de você finalizar seu desenho, ou pintura digital, pintura tradicional, vai te ajudar muito a posicionar corretamente luz e sombra no seu rosto, na cabeça dos seus personagens. Comentário do Guilherme. Alguém por obséquio sabe qual caneta ele usa para deixar marcado a área estudada? A caneta que eu utilizo para colorir e destacar a área estudada chama Copic. É um marcador à base de álcool, mas tem outras marcas aí no mercado que você pode utilizar. Não precisa ser essa, qualquer marcador serve. Inclusive pode ser até com um lápis de cor. É que lápis de cor eu acho que demanda um pouco mais de tempo, né? Porque você precisa riscar ali com mais vezes. O marcador ele é maior, ele é um pincel, ele já cobre mais área de uma vez só. Então, fica à vontade aí para escolher qual que seria o melhor para você, beleza? Enfim, dúvidas respondidas, bora para a mesa fazer esse desenho de anatomia. Bom, como eu comentei, essa é a parte 2, a gente vai começar da fase 4,
desse estudo do músculo peitoral maior, desse estudo de desenho de anatomia. Se você não viu o vídeo anterior, eu mostro a fase 1, 2 e 3. E é super importante, então, você dar uma conferida nesse vídeo, porque ele é a base para o que a gente vai fazer agora. Então, sem essas 3 fases anteriores, você não vai conseguir desenhar corretamente agora na fase 4, 5, 6, beleza? Então, dá uma olhada nessa aula. Caso você não tenha visto, eu vou deixar o link nos cards e na descrição do vídeo. A fase 4 é o momento do rendering, da luz e sombra. A gente vai fazer da pele para fora. A gente já entendeu como é que funciona por dentro e agora a gente vai ver o exterior, que basicamente é mapear a topografia do músculo, digamos assim, do corpo humano, para a gente entender os pontos altos e baixos, as cordilheiras aí que são os músculos quando eles se formam, quando a gente vê ele da pele para fora. E é claro, para você conseguir fazer esse trabalho de sombreamento, essa fase 4, primeiro você deve ter passado pelo fundamento da luz e da sombra, senão você não vai conseguir fazer corretamente, entender como é que é o processo da luz e da sombra. Então, eu recomendo você dar uma olhada nesse fundamento, caso você não tenha visto. Tem vídeo aqui no meu canal falando sobre ele, e eu vou deixar os links de novo na descrição e também nos cards. E aí, nessa fase, a gente vai utilizar lápis, porque a gente vai sombrear. Então, caso você esteja utilizando caneta como eu, a gente vai trocar de material. E aí, para esse momento, eu utilizo três grafites, ou 3 lápis, enfim. Um primeiro é com uma cor azulada ou qualquer outro tipo de cor, pode ser um lápis de cor também, para fazer um chamado underdrawing, né? Fazer o esboço ali por baixo, e aí ele vai servir como esboço. E depois a gente vem com um grafite, um lápis 2B, enfim, qualquer um, para a gente fazer o contorno, as bordas, o desenho em si, em cima desse desenho, e depois vem com um 6B ou um lápis semelhante para fazer as sombras. Então, a gente também trabalha em camadas, a gente vai fazer o mesmo processo, na verdade, toda a construção da figura humana, gestual, formas geométricas, músculo e depois a parte da sombra. Então, por isso que eu gosto de separar, então, as cores, né? Um lápis azul, uma grafite preta para o desenho normal e o lápis para sombrear, porque assim, como o lápis azul ele é bem clarinho, ele vai desaparecer embaixo do grafite. Então, enfim, é a forma que eu acho legal. Se você quiser, você pode fazer direto em um lápis só, tanto faz. E aí eu vou desenhar e vou comentando em cima depois para falar alguns pontos, dando algumas dicas em relação a sombreamento, beleza? Para esse primeiro desenho, eu vou utilizar uma referência do mestre Bruce Lee. Eu começo o desenho com uma lapiseira de grafite azul para fazer o esboço, construir o gestual, o boneco de formas geométricas tridimensionais e depois eu adiciono os músculos por cima, coloco o posicionamento geral e o volume correto e também a perspectiva correta dessas formas dos músculos. Em seguida, eu troco de lapiseira, vou para minha lapiseira com lápis grafite 2B preto normal e começo a fazer o desenho propriamente dito. Eu faço o contorno, todos os detalhes, mas sem detalhar muito também, porque como eu vou sombrear bem, os detalhes eu vou fazer com o grafite 6B, né? Eu vou pintar praticamente esse desenho com o grafite. Então, não é necessário detalhar super com traços. Nessa fase eu já estou pensando na luz e sombra, então eu estou fazendo algumas demarcações, por exemplo ali no reto do abdômen, no serrátil, no braço, no peito mesmo, todas as áreas de sombra e também faço até mesmo marcações para as áreas de luz, indicando onde tem o brilho, que seria um branco quase 100%, e eu faço essa demarcação para não passar em cima com grafite, para reservar essa área e manter um brilho na pele depois de finalizado. Feito isso, eu troco novamente de lápis, agora eu vou para o lápis 6B para começar propriamente dito o sombreamento.
E aí, para começar, eu sempre gosto de fazer uma camada de cinza médio, que seria o tom de pele médio, por assim dizer, dessa referência do Bruce Lee. E aí, logo após isso, eu faço uma outra camada, agora utilizando bem a lateral do lápis, ele bem deitado, bem na diagonal mesmo, para fazer movimentos circulares, digamos assim, como se envolvesse as formas, acompanhando o volume, por exemplo, do bíceps, do braço, do tríceps, da região abdominal, do peito, do pescoço. Então eu vou fazendo esses movimentos para criar uma direção mesmo, para indicar um movimento e a própria sombra indicar um volume também para esse corpo, para essa figura que eu estou pintando com as sombras. Adicionada essa segunda camada, eu parto para um sombreamento mais escuro, eu vou escurecendo as áreas de maior sombra, por exemplo, embaixo do peitoral maior, embaixo da axila, no pescoço e também outras áreas do corpo, por exemplo, o bíceps, o reto do abdômen. E aí, definidas essas áreas, cinza médio, sombras e luz, aí basicamente é só ir lapidando, reforçando alguns pontos, equilibrando melhor os valores de luz e sombra para se adequar melhor à referência, ficar o mais próximo possível daquilo que eu estou observando na foto. E aqui nessa etapa, o objetivo é a gente entender quais são as áreas de sombra, as áreas de luz, como que é o volume de fato do músculo peitoral maior em específico. Claro que eu estou observando as outras áreas também, mas a gente dá um foco maior para o peitoral, que é o nosso objeto de estudo aqui da anatomia. Então, eu estou observando, entendendo como é que é o volume, como é que a sombra se aplica, como que a luz bate e o que vai ser mais visível, o que vai ser mais enfatizado. Por fim, para destacar um pouco mais as áreas de brilho, com mais luz, eu venho com a borracha e dou uma apagadinha para destacar essas áreas, revelar mais o branco do papel. Nesse segundo desenho, eu vou fazer o mesmo processo, vou fazer o desenho gestual, depois o bonecão 3D, depois adiciono também os músculos, as formas geométricas em perspectiva que representariam os músculos. Em seguida, eu venho com a lapiseira preta 2B e faço o contorno desse desenho.
e depois troco novamente para o lápis 6B para fazer o sombreamento. E aí é o mesmo processo também com a sombra, faço um tom médio, que seria a cor ou o tom, o valor médio da pele dessa referência, e também reservo as áreas de luz, eu deixo em branco para não vir com o lápis e passar por cima, né? Para deixar bem protegida essa área de brilho total, ou branco quase 100%. E aqui nessa referência, eu vou supor tanto o formato quanto a luz e sombra nessa região do peitoral, porque ela está vestida, então eu não consigo ver de fato como seria, então eu vou utilizar a minha referência, minha bagagem visual, para trabalhar essa luz e sombra. Mas o ideal, como eu sempre reforço, é trabalhar com modelos em nu artístico, porque assim você consegue visualizar de fato como é o corpo humano, sem nenhum tipo de bloqueio na frente que vá deturpar o seu entendimento do corpo humano. Agora, para a fase 5, a gente vai desenhar de imaginação, vai desenhar de memória. E é aqui que o negócio fica doido, porque você vai ver de fato se você aprendeu ou não, se você reteve a informação na sua cabeça, se você criou memórias do assunto estudado, se não, vai ser bem difícil de desenhar. E essa fase ela é super importante, porque é desenhando de imaginação, de memória, que você vai perceber quais são os buracos do seu conhecimento, onde não está claro, aquilo que você viu talvez não ficou tão aprofundado, ou ficou faltando alguma peça ali para você conseguir entender a anatomia. Então, o desenho de imaginação ele vai escancarar os nossos erros, e isso é ótimo para o nosso aprendizado. A gente errar, perceber os nossos erros é super benéfico, porque é assim que a gente aprende, assim que a gente complementa e completa o nosso conhecimento. E aí, para essa fase, obviamente, você precisa ter passado pelos outros fundamentos anteriores, formas, perspectiva, linha, para poder conseguir construir livremente, rotacionar as formas e imaginar o corpo, a figura humana na sua cabeça e conseguir passar para o papel. Sem isso, sem os fundamentos do desenho, não tem como você desenhar de memória, de imaginação. E além disso, o que você estudou anteriormente nas fases 1 a 4 foi super importante, porque sem aquele conhecimento, você não vai adquirir bagagem visual, você não vai conseguir reter informações suficientes para você conseguir criar um corpo aqui no meio do nada, sem referência. Então, por isso que é importante também, o que eu reforcei, de você explorar diferentes biotipos de gênero masculino, feminino, gordo, magro, forte, fraco,
para você criar uma grande bagagem mesmo, uma grande biblioteca visual para você conseguir executar essa fase 5. Então, quanto mais variado foi as suas fases anteriores, mais fácil vai ser desenhar essa parte aqui da fase de imaginação. Nessa fase de desenho de imaginação, também não tem segredo, é basicamente o mesmo processo que a gente fez nas fases anteriores. Desenho gestual, depois o bonecão tridimensional e, por fim, os músculos com formas geométricas em perspectiva. Nesse primeiro desenho, eu tentei fazer uma pose bem dinâmica com o braço levantado para gerar um gestual, uma distorção bem legal do músculo, para desafiar mesmo o meu conhecimento, para saber se está tudo certinho, se eu estou entendendo, se tem alguma coisa ali que eu preciso entender, pesquisar, trabalhar em relação a esse músculo do peitoral maior. Aqui eu acabei fazendo o esboço com grafite preto, só que idealmente eu recomendo utilizar um grafite colorido, um lápis de cor, para você diferenciar o esboço geométrico do desenho final, porque isso vai te ajudar a visualizar com mais clareza essas camadas. Eu acho que é legal de ver essas camadas para você entender como que funciona o desenho por baixo, né? O que está ali por baixo, quais são as formas, para você realmente ter uma visão total da musculatura, dos ossos, enfim, da estrutura enfim, eu acho muito mais informativo dessa maneira. Então, a minha dica é essa, utilizar outro grafite, outra cor, para você ter um entendimento melhor da anatomia dessa figura. Nessa fase eu não estou muito preocupado com sombra, eu adiciono só um pouquinho mesmo para alguns pontos específicos. O que eu estou preocupado aqui é entendimento de volume, perspectiva, posicionamento, é isso aqui meu foco. E aí eu trabalho pouco nas sombras, adiciono um pouquinho só de alguns indicativos de sombra para gerar um pouco de tridimensionalidade e pronto. Depois de ter passado por todas essas fases, agora a gente vai chegar na fase 6, que é a revisão. É o momento que a gente vai olhar para tudo aquilo que a gente fez desse músculo em específico e vai entender aquilo que não está claro, vai tentar encontrar os padrões de erro, quais são os problemas que você encontrou pelo caminho, aquilo que não está legal. Isso fica muito óbvio, principalmente no desenho de imaginação, mas também pode acontecer em outros momentos. Você pode perceber já desde o início, por exemplo, já na fase 2, você começa a perceber assim, caramba, qual que é a conexão do músculo peitoral no braço? Como é que funciona ali? Como é que intercala, por exemplo, com o deltoide ou com o bíceps? Onde ele está relacionado, ou se está relacionado? Então, esse momento é o momento que você vai pegar e vai anotar tudo que você não tem clareza, que você tem muita dúvida ou você está imaginando ou só supondo,
E aí vai tirar todas esses achismos e vai procurar as respostas, vai encontrar de fato a maneira para resolver aquilo e desenhar corretamente. E para mim esse é um momento crucial, porque é com os nossos erros, com as nossas dificuldades que a gente cresce, que a gente aprende. Então é nesse momento que a gente tem que olhar de frente para aquilo que a gente não sabe fazer, que a gente não está conseguindo, e não ter medo, não fugir dos nossos erros, não fugir das nossas lacunas e tentar consertar elas o quanto antes, porque é assim que a gente vai evoluir. Então, não tenha medo dos seus erros e uma dica é não apague, não conserte, não tente esconder os seus erros. A gente tem essa mania quase que inconsciente de fazer isso, né? De, putz, fiz ali um desenho nada a ver, mais ou menos, e deixa eu consertar ele aqui. Cara, não conserta, deixa ele zoado mesmo, porque você vai perceber aonde você está errando. E é onde que você está errando é onde você tem que trabalhar, onde você precisa estudar e melhorar e praticar. Então, não esconda seus erros, não jogue para baixo do tapete, porque isso, quando for mais para frente, vai vir com juros, entendeu? Então, pratique sem esconder os erros, beleza? Olhando para os meus desenhos, o meu processo, o que eu identifiquei de erros aqui? Tem algumas coisas que para mim é claro que eu preciso melhorar. Primeiro, quando eu estava fazendo desenho de imaginação aqui, eu vi que eu tenho uma dificuldade de fazer essa parte mais externa. Eu realmente foquei muito na parte do interno, de entender a parte geométrica, e isso é uma tendência que eu tenho. Eu costumo fazer isso com todos os músculos, eu fico mais nessa parte interior e acabo esquecendo de fazer essa parte externa, principalmente a parte do rendering, né, da luz e sombra e também do desenho de outline do externo. Eu acabo pecando nisso e sempre fico mais nessa parte inicial. E isso não só no peitoral maior, mas para todos os músculos. Então, eu já notei isso, eu percebi isso e eu preciso melhorar isso, entender como construir, como desenhar da pele para fora com uma qualidade melhor. Então isso é um ponto que eu percebi e eu vou anotar aqui, eu vou deixar bem claro qual é esse meu erro, essa minha falha, e aí eu vou trabalhar em cima disso. E provavelmente a melhor maneira de resolver isso é desenhando mais a partir de outros desenhos para entender como outros artistas fazem isso, né? Como eles resumem da pele para fora, como é que eles colocam cada traço, de que maneira, por quê. Principalmente me vem à mente agora artistas de HQ ou até alguns mangás mais realistas, que aí fica muito mais claro de visualizar como eu posso resolver também no meu desenho da pele para fora. Porque do interior eu já saquei, eu já entendo. Então, tranquilo, agora é só ver como fazer isso da pele para fora. Então, vou anotar aqui esse problema. Um outro ponto que me veio também é entender um pouco melhor essa parte inferior do peitoral maior, do músculo. Porque eu nunca tenho muita certeza como ele começa exatamente, como que ele está posicionado ali nas costelas e qual que é a interação dele com os músculos de baixo, que no caso é o reto do abdominal. Então eu preciso ter mais clareza disso, porque quando eu vou desenhar essa parte mais inferior, eu sempre fico na dúvida e eu nunca parei para pesquisar. Então agora é a hora de falar, chega, deixa eu parar de empurrar esse erro e vou pesquisar, vou entender como é que funciona. Essa aqui é uma página de revisão dos meus primeiros estudos que eu fiz do peitoral maior. E aí uma dúvida que eu tinha era qual que era a inserção e origem real do músculo. Eu não entendia como ele estava conectado na clavícula, onde ele estava posicionado, qual que era realmente o tamanho dele na clavícula. Então eu pesquisei e aí eu vi que ele ocupa 3/5 da clavícula. Isso eu já expliquei para vocês na parte 1 desse vídeo, mas antes eu não sabia. Quando eu estava estudando, eu não entendia, então eu tive que pesquisar para entender e perceber que tinha esse tamanho na clavícula. Um outro ponto também era qual que era o posicionamento, onde estava realmente plugado no húmero, no osso húmero do braço. E aí eu pesquisei também para entender que ele está mais ou menos nessa porção mais superior e também que ele está coberto pelo deltoide, que é o músculo do ombro em cima ali do braço, a parte mais superior do braço. Então você pode anotar qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de falta de entendimento que você tem, você vai lá, anota e pesquisa. Você tem que voltar de fato para a fase 1, voltar para a pesquisa e olhar esquemas, olhar ilustrações de anatomia, voltar para o seu livro de anatomia para entender e não deixar nenhum tipo de lacuna, o mínimo possível, pelo menos, né, em relação a esse estudo que você está fazendo. Então esse seria um estudo completo de um músculo do corpo humano, um estudo de anatomia aprofundado para você entender como desenhar de fato o corpo humano, como desenhar anatomia.
Isso é super importante na minha visão, fazer todo esse processo, fazer aprofundado, passar por todas as camadas de desenho, porque isso de verdade é o que vai te gerar memórias, é o que vai te gerar bagagem visual, vai te ajudar a desenhar posteriormente de imaginação. Então, quando eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a fazer esse processo, ficou muito mais fácil desenhar corpo humano, assim, realmente me ajudou demais. E aí eu tive um salto, assim, eu percebi que teve um salto na minha evolução, porque eu parei de ficar desenhando da pele para fora, parei de ficar passando rapidamente ali e achar que aquilo estava guardado na minha cabeça. Mas então, quando a gente faz esse estudo, a gente para de fazer o que eu chamo de estudo fantasma e começa a estudar de verdade, estudar que nem artista de verdade faz, artista profissional faz. Então, a gente começa a avançar de fato no estudo do fundamento da anatomia. E aí, uma dica final que eu queria deixar é o seguinte: aqui, para a questão de aula, eu fiz com folha de sulfite, fiz todas separadas e tudo mais. Porém, eu recomendo muito você fazendo um sketchbook, que nem esse aqui. Eu também fazia em folhas separadas. E aí, o que eu fiz? Eu colei elas, eu criei um sketchbook a partir das folhas separadas, porque o que acontecia? Eu me perdia muito, as folhas ficavam jogadas, eu não sabia qual que era a ordem, qual que era a ordem das fases do estudo, e aí conforme eu fui avançando, eu não conseguia mais resgatar, tipo, e agora? Eu preciso voltar para o músculo para lembrar, para me ajudar a estudar outro músculo, e aí ficava meio perdido, assim, eu ficava realmente sem saber aonde procurar, e aí eu resolvi colocar tudo no sketchbook. Então eu fiz isso, eu montei esse sketchbook posterior, mas eu recomendo você começar direto no sketchbook. Você pode fazer um bem baratão aí em casa, eu já ensinei. Você pode fazer com folha A3 e aí ele vira esse sketchbook de tamanho A4, bem legal, com bastante espaço. E aí você vai manter uma ordem, você vai manter uma organização e isso é fundamental para o seu estudo. Dá muito bom fazer isso, eu super recomendo, porque assim você vai manter um histórico e vai ser muito mais fácil de você pesquisar nas suas próprias anotações. Inclusive, você pode até marcar, que nem eu fiz aqui, ó, coloquei post-it, sei lá como chama isso aqui, para marcar quais são os músculos que eu já estudei. Então, fica muito fácil de consultar, de resgatar a minha memória, de refrescar meu conhecimento quando eu precisar. Então, essa é uma super dica, super recomendo fazer isso, beleza? Se essa aula de desenho de anatomia te ajudou, então deixa seu like aqui embaixo do vídeo, porque isso ajuda o canal a crescer, a divulgar meu conteúdo e isso me permite continuar produzindo mais vídeos completaços como esse aqui, tá bom? E se você está chegando agora no canal e curtiu os conteúdos, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma aula nova. Muito obrigado e até a próxima!